Glória a Deus. Temos Jesus sem Glória a Deus. Quem é que anda com Jesus? Glória a Deus. Amém? Amém. Mas é mesmo. Com certeza. Eu tenho certeza. Judas também andava. Judas andava. Judas sentava à mesa. Judas até beijou Jesus no rosto. Será que a gente anda com Jesus mesmo? Ou será que a gente anda beijando Jesus no rosto e trocando ele por 30 moedas? É para pegar e passar. É o preço. É o preço que você, quando peca, troca a presença de Jesus por isso daí, ó. 30 moedas. Pode passar, para você entender. É um saquinho só, cada saquinho tem 30. Toda vez que você peca, você substitui o sacrifício de Jesus por isso daí. 30 moedas. Toda vez que você peca, você esfrega na cara de Jesus que o sacrifício dele não foi honrado. Lucas 22, 3 diz o seguinte: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Tá bom? Um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhe entregaria Jesus. Amém, Aurélio? E eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Esse dinheiro que vocês estão vendo. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Todas as vezes que o pecado ronda buscando uma ocasião nas nossas vidas, a gente entrega Jesus por 30 moedas. Amém? Amém. Todas as vezes, eu vou falar de novo, todas as vezes que você peca, que você murmura, que você fofoca, que você fala mal do coleguinha, ou que você fala mal do ministério de louvor, fala mal do seu líder, fala mal do pastor, você troca a presença de Jesus por 30 moedas. 30 moedas de prata, não é nem de ouro. A palavra do Senhor fala lá em Mateus 26,15. E ele diz: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Não é nem de ouro, é de prata. Todas as vezes que você empresta o seu corpo para o pecado, você esfrega Jesus naquela cruz. Porque ele não tinha pecado. Ele morreu por mim, morreu por você, Ronan, por você, pastor, por você, Joaquim, por você, Edmilson, por todos. Por todos. Ele não deixou ninguém de fora. Mas todas as vezes que você e eu não escutamos o Espírito Santo falar, para, porque você vai cair, você esfrega 30 moedas na cara de Jesus com um beijo. 30 moedas de prata. Judas se assentou à mesa com ele. Todas as vezes que você ora de manhã e fala: Senhor, sente-se aqui na mesa de café da manhã comigo. É para você dar um beijo nele e vender ele mais tarde por 30 moedas? Ou você vai honrar o sacrifício dele? Porque deixa eu falar com vocês uma coisa: a porta do céu é estreita.
É isso aí. E doeu. Doeu aquelas chicotadas na cruz por você, por mim, doeu. Hoje você não sente dor nenhuma para aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus, Léo? Você levanta a mão, você está escrito no livro da vida e o Senhor te salva para todo sempre, amém? Mas as chicotadas você não vai levar. Mas todas as vezes que você, Léo, olha para trás e joga as 30 moedas na cara de Jesus, é você. Não olha para trás, olha só para frente. Estou usando o Léo como exemplo porque ele é meu amigo, tá? Não entregue o céu por 30 moedas. O diabo não quer te ver o céu. Óbvio. Quando você é convidado para se assentar à mesa com Jesus na ceia, ele espera que você não venda por 30 moedas. Ele espera, porque ele já sabe. Ele espera que você não dê um beijinho nele e combina depois de ir para uma boate, de ir para um barzinho, de assistir vídeos proibidos no seu telefone, a viver uma vida que não está no padrão de Deus, que é a santidade. Todas as vezes que você esnoba o seu irmãozinho, postando uma fotinha e fazendo questão de aparecer, para aparecer ser melhor, você esfrega 30 moedas na cara de Jesus. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Aleluia. Não é o seu carro melhor, não é o seu salário melhor, não é a sua posição social melhor, não é porque você ganhou um presente melhor que você é melhor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Jesus pagou o preço por mim, pelo Hugo, pela Marlete, pelo meu marido, pela Tita, pela Sandra, pelo Wilson, pelo André, pela Maria, por todos. Foi o mesmo preço. Ele não pagou um pouquinho mais caro para o pastor Orlando porque ele é pastor. Ele não pagou um pouquinho mais caro para a Helena porque a Helena jejua e ora. Não, foi o mesmo preço. Não se sinta melhor do que ninguém, sabe por quê? Porque quando você morrer, as tuas obras vão passar pelo fogo. E é lá que você vai saber o tamanho do seu galardão. É lá. Né? Se você achar que você vai receber o seu galardão aqui, quando chegar lá, você não vai ter nada para receber. E a sua coroa vai estar vazia. Não negocie o inegociável. Não negocie o que você não gastou o sangue para comprar, que é a sua vida eterna. Não negocie os seus princípios. Não negocie algo que não foi você que comprou, porque você vai para o inferno. Não negocie a sua santidade com ninguém, nem com Satanás. Não foi você que foi comprado com sangue, não foi você que pagou, perdão. Não foi você que pagou o sangue, foi Jesus. Não negocie o que não foi você que pagou. Hoje vocês podem se assentar à mesa para ceiar com o Senhor. E eu vou contar para vocês o porquê. Em Isaías 53, 3. Aqui vai dizer o porquê. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum, e verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A igreja está morta, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Doeu em vocês? Não é, porque foi Jesus que foi no seu lugar. Enquanto você estava lá acordando meio-dia, Jesus estava lá, sendo chicoteado, no seu lugar. Para quê? Para que você tivesse vida em abundância. Aleluia. Não é uma vida qualquer, não. É para que você tivesse uma vida em abundância. Não é uma vidinha mais ou menos, é vida em abundância. Ele se fez pecador no nosso lugar. Você ia querer tomar só uma chicotada? Você ia querer, Sandra, tomar uma chicotada por causa da tica? Nem meio. Não, nem ser acusada. Nem ser acusado a gente vai querer pelo outro. Imagina sendo inocente. Quando as pessoas caluniam a gente pelas costas e falam coisas que a gente não fez, dói, machuca. Quando levantam falso testemunho contra a gente, dói, machuca. A gente fica irado, a gente fica, né? Porque estão falando coisas que você não fez. Imagina Jesus, que não tinha pecado nenhum, foi acusado pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo pecado do pastor Orlando, pelo pecado da pastora Isabel, da Cátia, de todos nós. Logo ele, que não tinha pecado, se fez maldito, no madeiro, por nós. E sabe o que a gente faz? Diariamente, faz um culto mais ou menos, reclama porque está chovendo, reclama porque não deu certo uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. A gente não consegue retirar a murmuração dos nossos lábios. E a palavra do Senhor fala que ele não abriu a boca para murmurar. Ele, que não tinha nada, não tinha pecado nenhum, tinha todo o direito de murmurar, não fez. Aí eu pergunto para vocês: quem é você para murmurar? Se o próprio Jesus não fez, podendo fazer, não fez, por que você murmura então? E o ministério de louvor está mais ou menos. Vai lá e faz melhor então. Se empenha, faz melhor. Porque o pastor Orlando X. Vai lá. Paga o preço dele lá no monte todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora que você olhar para o senhor, está no monte. E mesmo assim, a gente ainda esfrega 30 moedas na cara de Jesus. Mesmo assim, a gente troca a presença dele por 30 moedas o tempo inteiro. Eu vou colocar aqui, Lucas, eu vou colocar no telão, porque eu quero que vocês leiam comigo essa. Glória a Deus. Eu quero que vocês leiam em voz alta. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pode ser mais alto. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Toda vez que você peca, você grita isso daí, ó. Mais uma vez. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. No seu lugar e no meu lugar. Tá? No seu lugar e no meu lugar.
todas as vezes que a gente empresta o templo do Espírito Santo para o pecado, a gente grita isso daqui. A gente grita, crucifica-o. A gente simplesmente ignora o fato de ele ter morrido por nós e gritamos de dentro de nós, crucifica-o. É o que ele merece, crucifica-o. Porque somos um bando de hipócritas. Gritamos aqui no domingo, tua cruz leva-me. Na segunda-feira, crucifica-o. Na segunda-feira de manhã, já queremos soltar Barrabás e gritar crucifica. Mas quando chega no domingo, a gente veste uma roupinha de crente, por isso que eu vim bem arrumadinho hoje. A gente veste uma roupinha de crente porque a gente é hipócrita. A gente é hipócrita. Quando a palavra do Senhor fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, é isso aqui. É examinar. É examinar. É examinar. É examinar. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você grita crucifica-o quando você peca, você invalida, você simplesmente esfrega 30 moedas na cara de Jesus. 30 moedas. Tenha o hábito de, se a gente não vai conseguir parar de pecar, porque somos de natureza caída e pecaminosa mesmo, quando você pecar, a gente tem o sangue para nos purificar. Tenha o hábito de devolver as 30 moedas. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente peca, e a gente sabe que pecou, porque o Espírito Santo vai falar com a gente que você pecou. O Espírito Santo vai lá e fala, as 30 moedas aqui, ó. E se o arrependimento não trouxer pelo menos uma chicotada daquela que Jesus levou, não vai gerar fruto de arrependimento. Não vai gerar nada. Não vai gerar mudança em você. Porque quando você começa a fazer do pecado o seu cotidiano, você peca, pede perdão, Deus te perdoa. Você peca, pede perdão, Deus te perdoa. Você vai abusando da graça, você vai gastando o crédito da graça, você vai abusando da boa vontade de Deus e vai gastando a graça do Senhor. Mas eu tenho uma coisinha para te contar. Todas as vezes que você peca, lá em Mateus 12, 43 até o 45 diz o seguinte: ora, havendo um espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida, adornada. É quando você pede perdão. E quando você peca de novo, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entretanto, habitam ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. E assim há de acontecer também nessa geração perversa, porque um abismo puxa outro abismo. Se você não parar e devolver as 30 moedas, você vai pecar de um jeito hoje, de um jeito pior amanhã, de um jeito pior depois de amanhã, e assim sucessivamente. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Assim acontece também a esta geração perversa. Ou vocês acham que nós não somos essa geração aqui? Se toda vez que você pecar, na hora de pedir perdão, não tiver dor, choro, lágrima, ranger de dentes e arrependimento genuíno, você só pediu desculpa. Hipócrita. Você só falou assim, vou guardar essas moedinhas aqui, Jesus, que eu vou usar daqui a pouco de novo, viu? Vou deixar elas aqui no bolso, que daqui a pouco eu esfrego ela de novo na sua cara.
Porque se você acha que o pedir perdão não gera dor, você está enganado. Você está enganado. Você foi perdoado por Jesus com muita dor. Com muita dor. A preço de sangue. Então, se toda vez que você pedir perdão a Deus não gerar dor em você, você só está pedindo desculpa. Está sendo hipócrita e vai para o inferno. Sabe por quê? Porque o Senhor sonda o seu coração. O Senhor sonda o seu coração. Se todas as vezes que vou, mas eu sou pecador mesmo, eu sou pecador mesmo, sim. Você é pecador, mas 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Aqui não fala que ele não peca. Ele não peca habitualmente, com frequência. Você vai pecar? Vai. Óbvio que vai. Mas aqui fala que o que é nascido de Deus não peca habitualmente, não tem o hábito de pecar. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Meu irmão, se você tem um pecado que você não consegue abandonar, é porque você não nasceu de novo. Você fez o rito de levantar a mão, mas não nasceu de novo. Você precisa morrer. Se você incorre nos mesmos erros, você não nasceu de novo. Eu sinto muito lhe dizer, mas se o céu rasgar agora, você vai para o inferno. Porque você não nasceu de novo. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Repita comigo. Necessário é nascer de novo. Se você peca e na hora de pedir perdão não dói, necessário é nascer de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Necessário é nascer de novo. Senão você não vai morar no céu. E não sou eu que estou dizendo, não, é a própria Bíblia. Todas as vezes que a gente peca, a gente crucifica Jesus. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. E todas as vezes que a gente pede perdão, e esse pedido de perdão não gera em nós frutos de arrependimento, a gente precisa entender que necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. André veio aqui para cultuar a Deus, a esposa dele veio para cultuar a Deus, ninguém aqui veio cultuar o pastor, o endereço, a bandeira do Brasil, de Israel, o instrumento. Eu vim porque eu tenho que cantar. Não, senhor, você não veio porque você tem que cantar, não, querido. Você veio porque você tem que prestar culto àquele que te chamou. Amém. É uma vez por semana, não custa fazer com excelência. Você não está fazendo para agradar o pastor, você não está fazendo para agradar o Aurélio, nem para agradar você mesmo. Você está fazendo para agradar ao único que é digno. Quando você honra o Senhor com os dízimos e as suas ofertas, você não está fazendo para agradar o pastor, para agradar esse telhado aqui, nem nada disso. Se você não consegue ser dizimista, necessário é nascer. Sabe por quê? Porque 99% obediência é 100% desobediência. Se você obedece a Deus em 99%, vou dar um exemplo dos 10 mandamentos, que aqui é uma conta fácil. Se você obedece os 9 mandamentos e não matarás, você vai matar, você desobedeceu a todos eles. Mas falar de dinheiro é difícil, né? Porque a carne grita, né? A carne grita. Mas toma cuidado, porque de repente você está colocando o seu coração em um lugar
que não é bom. Você colocar o seu coração no dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, gente. Deus não precisa de um centavo seu. Mas Ele precisa da sua fidelidade. Ele precisa da sua fidelidade. Trazer todos os dízimos não é sobre financeiro, não, né? Não pensem vocês que lá em Malaquias, eu estou pegando um gancho que a pastora falou em Malaquias aqui, na hora do louvor. Não pense você que Malaquias fala sobre dinheiro, não, tá? Fala sobre fidelidade. Fala sobre honra, compromisso. Porque a palavra do Senhor fala que se eu não vos abrir as janelas do céu, significa o que? Compromisso. Compromisso. Não é sobre valor, não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. E se talvez você não é dizimista e na hora de você falar com Deus que você não é dizimista, e você fala, Senhor, me perdoa que eu não sou dizimista, se não sentir dor, não gerar dor, você só está pedindo desculpa. Ai Deus, desculpa, porque eu não sou dizimista. Não existe diferença de pecado. Não ser dizimista é pecado. E aí? Se você, na hora de pedir perdão, não gera dor, simplesmente não serviu de nada. Não serviu de nada. Você só perdeu tempo ali. E Deus viu o tempo que você perdeu. Você só perdeu tempo. Se quando você for se achegar até Deus para pedir perdão e não chegar com a boca no pó, reconhecendo que pecou e sentindo dores de parto, não significa que você nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Você está só pedindo desculpa para Deus. E eu vou dizer mais uma vez, se você peca habitualmente, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se você peca com frequência na mesma coisa, você precisa tomar vergonha na cara e nascer de novo. Matar o seu eu interior e nascer de novo. Lá em 1 Coríntios, agora a gente vai estar ceia, tá, pastor? Já finalizei aqui. Eu quero só fazer uma oração aqui antes. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Verdade. E assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos entrar no rito agora da Santa Ceia do Senhor. E eu quero chamar a atenção de vocês para sentar à mesa com o Senhor hoje, não como Judas, que se assentou, deu um beijinho no Senhor e logo em seguida esfregou 30 moedas na cara dele. Eu quero te chamar para sentar nessa mesa hoje, na Santa Ceia, pedindo ao Senhor que você morra e nasça de novo. Para que o pão, que representa o corpo, e o vinho, que representa o sangue, crie algo dentro de você que te constranja a ponto de doer, a ponto de machucar, a ponto de separar a alma e a medula. Que quando você tiver contato com o corpo e com o sangue, que a consciência cristã invada a sua vida. Necessário é nascer de novo. Não coma indignamente. Não beba indignamente, como os fariseus. Feche o olho. Senhor, aqui está a sua igreja, meu Deus. Nós somos a sua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, que a gente possa, Senhor, morrer para as coisas antigas e nascer para o novo, Senhor.
Que o teu sangue e o teu corpo, Senhor, se funda com a nossa alma nessa hora, Senhor. E que a gente entenda que sem dor de arrependimento, Senhor, nós não teremos frutos, meu Deus. Que o Senhor coloque em nossos corações, meu Deus, o que o Senhor deseja para cada um de nós. E que gere, Senhor, em nós o fruto do arrependimento, o fruto da santidade, sem a qual, Senhor, a gente não vai conseguir entrar no céu, meu Deus. Só aceitar o Senhor e viver as práticas mundanas, meu Deus, não é o suficiente. Gere em nós um espírito novo, gere em nós um coração novo, gere em nós, igreja do Senhor, uma mente nova, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que quando você, irmão, se chegar até Deus, apresente o seu pecado ali na cruz. Apresente a sua debilidade para Jesus. E fala assim: Senhor, eis aqui o meu pecado que o Senhor levou na cruz. Me mata, Jesus, me faz nascer de novo. Me mata e me faz nascer de novo, Senhor, uma nova criatura, como a tua palavra diz. Eu quero ser essa nova criatura, Senhor, que gere frutos de arrependimento. Que o pecado nas nossas vidas não seja habitual. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, Aleluia. As palavras do Senhor, irmãos.